Meu nome é Mirna Aparecida Pangrácio. Atualmente trabalho na seção de averbações, aposentadorias e pensões da Divisão de Gestão Funcional. Eu ingressei na Justiça Federal em 21 de junho de 1994. Eu fui lotada na 9ª Vara Federal de Curitiba e em 1995 eu fui designada oficial de gabinete do Dr. José Sabino da Silveira. Eu fui a primeira diretora de secretaria da 2ª Vara Federal de Paranaguá, a convite do Dr. José Sabino da Silveira, juiz federal. Hoje ele está aposentado, que foi a 2ª Vara foi instalada junto com a primeira, em que o Dr. Nivaldo Brunoni era o juiz federal e a Eliane Nishihara era a diretora de secretaria da 1ª Vara. Eu estava na cerimônia de instalação da subseção de Paranaguá, que foi em 5 de maio de 1999. Nesse dia estavam presentes várias autoridades. A doutora Ellen Grace Northfleet, ela era presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Dr. Manuel Volkmer de Castilho e Dr. Nilson Paim de Abreu, que eram juízes corregedores do tribunal, o Dr. Joel Paciornik, que era o diretor do Fórum da Seção Judiciária do Paraná, na época, o Dr. Ayrton Bueno Júnior, que era procurador-chefe da Fazenda Nacional, o Dr. Mário Guise, que era procurador-chefe da República no Paraná, a doutora Dora Schiller, que era presidente da subseção da OAB em Paranaguá, o senhor Mário Roque, que era o prefeito municipal em Paranaguá na época, o servidor José Luiz Baliana, que era o diretor da Secretaria Administrativa, e outros juízes federais, que eu lembro assim, doutor Edgar Lippmann, doutora Gisele Lenk, a doutora Vera Lúcia Feu, o doutor Antônio Albino Júnior, doutor Álvaro Junqueira, e outros advogados e vereadores de Paranaguá. Alguns servidores também de Curitiba estavam presentes naquele dia. Eu lembro da Carla Guerra, da Andréia Bordignon, a Celi Sei, a Cíntia Cristina Ferreira do Espírito Santo, a Maria Helena Lievori, a Dulcineia Tripadali, a Clarimar Letícia Wolff, o Fábio Luiz dos Santos e o Fernando Delacqua. São alguns que eu estou lembrando nesse momento. A sede da subseção de Paranaguá, ela foi instalada num prédio comercial no centro histórico da cidade, que era na rua Rodrigo Alves. Era um prédio novo, com janelas grandes de vidro, uma vista panorâmica da cidade. Era de um lado a gente via a Serra do Mar e o trilho do trem, e do outro lado a Baía de Paranaguá e algumas ilhas. Então, o local era muito bonito, embora fosse um prédio comercial e tinha alguns problemas, principalmente quando tinha audiência criminal, que a polícia estava lá e daí tinha que fechar o prédio, né, para ter mais segurança e tudo mais. Outra coisa, os processos, eles começaram a chegar aos poucos, porque os juízes, eles tinham solicitado o encaminhamento desses processos à Justiça Estadual, só que demorou um pouco para que esse órgão enviasse para a Justiça Federal. A maioria dos processos eram de matéria ambiental e criminal e também portuária, em razão que haviam muitas construções irregulares na orla marítima. Também havia muitos mandados de segurança para liberação de mercadorias do Porto de Paranaguá e outras matérias portuárias. E depois começaram a chegar também os processos de execução fiscal que estavam na Justiça Estadual. Então, assim como os processos chegaram aos poucos, os servidores também foram chegando aos poucos na subseção de Paranaguá, porque não havia sido feito um concurso específico de vagas para Paranaguá. Então, alguns servidores, eles pediram remoção, servidores do interior do Paraná, alguns de Curitiba, e depois outros foram chamados uma lista geral do concurso que tinha sido feito na época. Então, no dia 5 de maio de 1999, as servidoras Celi Sei, Cíntia Cristina Ferreira do Espírito Santo e a Maria Helena Lievori estavam presentes.
Então, nós iniciamos a segunda vara federal com 3 servidores apenas. Aí, depois disso, aos pouquinhos foram chegando outros servidores, que foi o Michael Valente, a Raquel Scandiuzzi, o Edson Aoki, a Júlia Helena Barcelos Franco, o seu Renê Valente, o Evaldo Mas, o Gerson de Souza Hartmann, a Marisa Trancoso, o Luiz Diego Gutierrez, o Paulo César Carriel, a Elizabeth Simão, a Fabiana Rodrigues Silveira, a Ana Paula Machado Lowe e o Luiz Carlos Muma. Desses servidores, alguns foram saindo, fizeram concurso para analista, enfim. Hoje, eu sei que só 2 servidores continuam em Paranaguá. Uma é a Raquel Scandiuzzi, que ela é oficial de justiça avaliadora, ainda está lá, e a Júlia Helena Barcelos Franco, que continua na vara federal, trabalhando na vara federal. Uma situação que eu lembro, assim, que quando nós começamos lá na sede, né, em Paranaguá, nós começamos a ouvir uns rugidos vindo de fora do prédio da Justiça. E daí nós começamos a procurar, mas o que será que está acontecendo? O que será que é isso? Aí nós olhamos pela janela e vimos que havia um leão no pátio da casa que ficava do outro lado da Rua da Justiça. É uma casa residencial. Então, aí conversamos com os juízes e eles solicitaram ao IBAMA, outras autoridades locais, para que levassem esse leão para um zoológico, um outro local específico, né? Para a segurança do leão e de outras pessoas também. Só que nenhum desses órgãos quis receber, e nem o zoológico. Eu sei que depois disso, parece-me que o dono do leão, ele tinha uma chácara e ele construiu um local adequado, com segurança e tudo mais, e levou esse leão para esse lugar. Mas é uma situação diferente. Uma outra coisa assim que eu lembro, que eu acho que ainda eu acho que existe isso, mas pouco menos, porque em razão da internet e tudo mais, era o cumprimento de alguns mandados pelos oficiais de justiça. Então, uma situação peculiar de Paranaguá é que os oficiais tinham que cumprir alguns mandados nas ilhas, Ilha do Mel, Superagui e outras ilhas, e também em Guaraxaba, que a estrada era muito ruim na época, e muitas vezes eles tinham que pegar um barco, uma lancha, pegavam carona com outro órgão público, Polícia Federal, que tinha barco, lancha, para eles poderem cumprir esses mandados, porque o transporte público na época era só pela manhã e o retorno era no final da tarde, então eles acabavam perdendo o dia inteiro para conseguir cumprir um mandado. A memória principal que ficou desse período, nós ficamos mais ou menos 1 ano em Paranaguá, foi a união dos servidores, porque todos os servidores eram de fora de Paranaguá, eles residiam em outros municípios e eles não tinham família nem amigos naquele local. Então, em razão disso, surgiram muitas amizades, e as amizades entre os servidores da primeira vara e da segunda vara, e depois o SEAJA, quando foi instalado. E algumas amizades que permanecem até hoje. Eu gostaria de, nesse momento, agradecer a Deus, agradecer ao doutor Sabino, doutor José Sabino da Silveira, que me convidou para ir a Paranaguá, né, para trabalhar com ele, pela oportunidade de aprendizado, pelo crescimento na área profissional, ao doutor Nivaldo Brunoni, a Eliane Nishihara e a todos os servidores que trabalharam comigo em Paranaguá, por toda a dedicação e competência deles. E eu queria também parabenizar o trabalho da Seção da Memória Institucional, do Cineia Tripadali, que está aqui comigo agora, e a toda a equipe pelo precioso trabalho que vocês estão fazendo. E é isso, obrigada por tudo.